Começa mais um Tudo Junto e Misturado e hoje tendo o prazer de receber aqui novamente a minha amiga fisioterapeuta Thaisa Nayane. Tudo bom? Que Bom dia, bom! bom dia, amiga! Esse é famoso bom dia! Gente, que alegria, a gente tá de novo aqui, olha isso. Que Pois incrível. é, bom demais! Amiga, queria parabenizar você pelo programa, porque eu nunca vi um programa ter tanta audiência, minha filha. Sério, obrigada! Aonde eu ia, a pessoa, nossa, eu te vi na TV, nossa, e o tanto de mensagem que eu recebi. Ai, fico feliz. Muito Obrigada, obrigada. viu? Eu que agradeço. Vamos começar a falar do seu testemunho? Como que você começou? Como que Jesus te encontrou? Conta pra mim. Então, da outra vez eu já contei um pouquinho sobre o Foi. meu testemunho, Aham. né? Eu tenho uma história de superação, uma história de vitória. Então, assim, às vezes as pessoas estão vivendo um momento super difícil na vida delas e aí elas pensam assim, não vou conseguir, não tem luz no fim do túnel. Aí eu posso te afirmar, tem sim. Tem luz no fim do túnel, porque se você tá aí triste, deprimido, quero te dizer que eu, uma pessoa super alegre, super feliz, já tive depressão. Já tomei 13 comprimidos por dia. Não conheci minha mãe quando saí da clínica. Sim, eu já fui internada. Também, se você tá aí, você tá com problema financeiro, que você fala assim, não tem saída para mim. Sabe, assim, quando dá tudo errado e as coisas não acontecem, você se frustra, você fala, não é possível, fulano tá Só bem. acontece comigo. E aí acontece, eu já fali, já quebrei. Eu falo assim que eu não fui moída, fui triturada, eu e minha mãe, né? E perdemos tudo, falimos, começamos do zero, porque eu sou do Paraná, lembra, né? Aham. Eu sou do Paraná, para quem não me conhece, né? E no Paraná minha mãe tinha loja em shopping. Então eu era uma patricinha, tive uma vida boa e assim, fui muito bem criada, que eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas foi criada sem pai. Fui criada sem pai e superei isso, né? Fui muito bem criada. E minha avó, acho que eu contei da outra vez, né? A minha avó, ela é responsável pela minha personalidade. Porque ela falava assim pra mim, você é linda e inteligente. Oh. E eu cresci ouvindo isso, amiga. A importância, né, da gente Se falar você é sempre mãe pras aí, crianças. se você é pai, fale pro seu filho. Ao invés de você falar assim, ai, menino, você não vai dar nada. Ai, não sei o que. Que menino Você- custoso. Que menino custoso. Você fala assim, você é uma bênção. Você nasceu para vencer. Aliás, uma frase que eu ouvi essa semana que, assim, entrou no meu coração, que eu falei, vou reverberar lá no programa. A gente tem mania de dizer assim, nossa, você é guerreira, você é batalhadora, você é lutadora. Não, as palavras têm poder. Você é forte, né? Gente, chega de ser lutadora, chega de ser batalhadora, chega de ser guerreira. Eu falo desse Se você jeito. viver aí você vai viver guerreando, lutando. O resto da vida. Não é? Batalhando? Não. Você tem que falar assim, eu sou vencedora. Eu nasci para vencer. Eu nasci abençoada. Eu sou abençoada, eu sou iluminada, né? Isso Eu aí. nasci para contagiar fala a palavra aí, amiga, fugiu. Qual? É. Essa nossa Nossa geração? geração. Essa geração de hoje, amiga, tá um pouquinho diferente da nossa. Porque a geração de hoje está muito mimada. Eles querem ser assim, aparecer, Imediatista demais, se exibir. né? Aham. Só que a gente tem que lembrar que com Jesus é diferente, né? Jesus, ele te dá uma esmagadinha para você vencer. Ele te dá uma... Eu sempre gosto de usar o exemplo da uva. Para você ter um vinho maravilhoso, o que você faz? Amassa. Amassa. Para você ter um azeite, o que acontece com a azeitona? Você amassa azeitona. Pressiona. Aham. Quanto maior a prensa, mais caro o azeite. Para você ter um perfume, o que acontece com a rosa? Você extrai, né? Você amassa a rosa. Amassa. Com Jesus é assim. Ele te amassa, ele te esmaga, para depois você se tornar forte. Enquanto que o inimigo é o contrário, né? Às vezes ele faz você estar no auge e depois ele vai e te amassa. A gente teve um exemplo, né, de uma menina num reality show recentemente, que ela entrou
E ela, do nada, começou a achar que tudo ali eram atores contratados pra, né? Surtou. Só pra enganar ela, só pra... Assim, a fragilidade que tá hoje a nova geração, né? Tá. Mas é porque também, amiga, eu acho que ganha tudo na mão, né? Ganha um cartão de crédito Infinity, uma Mercedes. E aí... Não tá acostumado com a decepção, né? E assim, ganha... Não sei porque o jeito que Deus fez na minha vida foi um pouquinho diferente. Essa situação da minha mãe, da nossa falência, né? Depois da morte da minha avó, porque eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó. Então, quando minha avó faleceu, eu entrei em depressão. E aí, essa depressão gerou uma falência. E na época, assim, Deus usou minha mãe de uma forma tremenda, porque ao invés dela passar a mão na minha cabeça e falar assim, filhinha, né, você pode ficar aqui, você tá doentinha, não. Ela falou assim, vamos ver para onde a gente vai. Eu tomando 13 comprimidos por dia, vamos para Palmas. Saí do Paraná para Palmas, Tocantins. Cheguei lá, meu primo estava, se dizer, tá muito bem, chegamos lá, estava tão quebrado quanto a gente. Então, a gente se deparou com uma realidade assim, outro estado, você sair do sul e pro Tocantins, era muito quente, isso foi em 98, 97, 98, muito quente. Era a época que Palmas, assim, um calor que você deitava e a hora que você levantava ficava seu corpo desenhado de tanta poeira, tinha muita poeira ainda, você tá rindo que você já deve ter ido. E aí eu falava assim, gente, olha onde que eu vim parar. E a gente paupérrimo, sem dinheiro, e o meu primo emprestou pra gente uns móveis, porque ele morava com a sogra, mas passou alguns dias e ele precisou dos móveis. E aí ele pediu os móveis e a gente não tinha casa, não tinha móvel, não tinha nada. E aí o que eu acho mais lindo assim da minha história é exatamente isso. É o relacionamento com Deus. Porque parece que Deus não permitia eu perceber que eu estava vivendo aquilo, sabe? E a minha mãe, que eu falei que ela é uma mulher assim, ousada, que ela falou assim, olha ali, Thaís, tem uma plaquinha de manicure. E aí eu falei assim, gente, você pode achar que eu sou metida falando isso, mas não é, tá? Depois você vai entender. Eu falei, mãe, manicure é profissão de pobre. Aí ela falou assim, então deixa eu te avisar que você não é pobre, você é miserável. Olha, tipo assim, acorda pra vida, minha filha. Sua mãe já te mostrou a realidade logo de cara, né? Foi um choque. Eu podia até falar, meu Deus, né? Mas não. Eu falei, é verdade. Vamos com tudo. Vamos à luta, Vamos né? à luta. Não tinha tempo, tava tomando remédio, não tinha dinheiro para comprar os remédios, gente. Eu fiquei paupérrima mesmo. E como que você começou o seu primeiro emprego de manicure? Como que foi? Então, eu caí, esse emprego da plaquinha aí que eu falei para esses de manicure, eu cheguei lá, a dona do salão era casada com um médico psiquiatra. Deus já providenciando tudo, Foi né? escrevendo. Eu amo Salmo 139, que diz assim, quando você era figura informe no ventre da sua mãe, eu já escrevi todos os seus dias. Então, assim, eu fico pensando, gente, estava sendo ali tecido e Deus já estava escrevendo. E eu acho que foi isso, ele escreveu a minha história. Esse dia já estava escrito, né? Esse dia de hoje, esse encontro, Amém. com tudo junto e misturado, com a Débora Souza. Amém. E aí, pode falar? Pode. Como que foi? Como que você começou? Então, aí eu fui fazer a unha nesse salão. Eu não era uma boa manicure, assim. Eu sabia fazer a unha. E o salão dessa mulher, ele não tinha tanto movimento. Porque o marido dela era médico. Então, assim, eu ganhava bem pouquinho. E aí, uma das clientes veio para fazer a unha. E ela falou assim, Thaís, eu tô precisando de uma empregada doméstica. Você não conhece ninguém? Eu falei, conheço, minha mãe. Sua mãe? Porque eu tinha cara de riquinha, amiga. Assim, né? Eu era metidinha, eu era uma vitrine ambulante. Aí, Sua mãe era dona de loja, 3 né? lojas de shopping. De roupa, Aí, ela falou assim, sua mãe? Eu falei, minha mãe. Minha mãe ela é caprichosa, ela é do sul, você vai gostar dela. E minha mãe foi trabalhar
das 8 da manhã às 11 da noite, para Olha ganhar só. na época R$ 180. Só que o meu primo pediu os móveis, que a gente ficou sem móveis, aí a gente chegou para ela e falou assim, olha, fulana, a gente não tem nada e a gente precisava de móveis. Ela ligou numa loja, pediu um fogão, uma geladeira e um botijão cheio e mandou entregar na minha casa. Olha, Só que a prestação dava exatamente o valor do salário. do salário da minha mãe. Então, minha mãe trabalhou 8 meses sem receber R$ 1. Só que essa mulher viu mais ou menos a nossa situação. E aí ela falou assim, vou arrumar para Thaís 6 clientes. E dessas 6 clientes, eu tipo assim, eu garanto. Se elas não pagarem, eu pago. Aí minha mãe falou assim, mas a Thaís não tem nem material. Aí ela falou assim, não, eu pago, eu compro. Comprou a maletinha de manicure, assim, parece aquelas de pescador. Aí colocou os esmaltes, tudo. Pensa, não tinha nem esmalte eu tinha. E ela arrumou as 6 clientes. E das 6 clientes eu transformei em 39. Essa mulher, eu vou te falar, ela é visionária, vocês não estão entendendo, não. Gente, o vitimismo, ele não combina comigo mesmo. Eu acho que você tem que ser ousado, porque enquanto você está ali o reclamar, a palavra reclamar já vem de ré. Então, assim, e eu acho que com quem você anda também é muito importante. As companhias. Se você anda com alguém que só reclama, quando você vê, você está mais reclamando. Só reclamando, é. Se você anda com alguém que é mentiroso, quando você vê, você está mentindo e achando normal. E não é normal, né? Eu acho que a coisa mais incrível é você ser gente mesmo, ser honesto, ser correto, fazer o bem, porque a lei da semeadura, amiga. Vem. Plantou, Colheu. vai colher. Não tem como você plantar uma laranja e nascer um morango. Né? Não tem como você ficar fazendo a mesma coisa sempre, reclamando sempre, esperando um resultado diferente, um resultado bom. Não vai vir. Exatamente. Né? Mas eu acho que o mais importante aí da minha história toda é a oração. Falei até para a sua equipe, né? Ela falou assim, Thaís, qual tema você acha? Eu falei assim, acho que tudo resumindo, se fosse resumir a Thaís, era a oração. Porque quanto mais eu oro, mais Deus faz. Porque você tem livre acesso àquele que criou o céu e a terra. E as pessoas esquecem isso, amiga. Com certeza. As pessoas esquecem que elas têm livre acesso a Deus. Porque quando você vai encontrar com uma autoridade, por exemplo, você é uma autoridade, né? Aí eu me produzi para eu encontrar com você. Você vai encontrar com o governador. Você fala, meu Deus, pensa, o chefe do nosso estado. Mas até o chefe do trabalho, né, seu? Quando você vai encontrar com ele, você se produz, não né? é? Exatamente. Então, quando você vai encontrar com o Rei da Glória, olha isso, você tem livre acesso a ele, você pode estar na frente dele o tempo todo. Em todo momento eu oro, amiga. O meu consultório, que hoje é uma bênção, que depois eu vou chegar no consultório, mas eu oro até para os pacientes. Assim, eu falo assim, Senhor, tragam pacientes que somem comigo. Que eu possa ser bênção na vida dele, mas que ele possa ser bênção na minha vida. Amém. Então, e Deus ouve a oração, porque os meus pacientes são uma bênção. Ó, e mais uma dica para você. Vai trabalhar, começa a orar. Deus, que seja uma bênção na minha vida e que eu possa ser uma bênção na vida dos outros também, Na né? vida dos outros. E trabalhar com o que ama, amiga. Né? Você imaginou, você acorda todo dia e você vai fazer uma coisa que você não gosta? Se você tiver a oportunidade de escolher, escolha algo que você ama. Eu não amava ser manicure. Foi um período da minha vida. No entanto, que eu comecei falando que eu não era uma boa manicure. E aí eu fui aperfeiçoando para mim ser, porque senão eu ia perder os clientes, né? Como que você acha que eu consegui as 39? Por conta da excelência. Então, tudo que colocarem para você fazer, faça com excelência. Por exemplo, você trabalha numa casa e aí você está lavando o banheiro, lave o melhor banheiro. Porque aquela sua patroa, ela fala, nossa, fulana é tão caprichosa, eu acho que eu vou promover ela para a empresa. Tão cheirosa, né? E eu acho que é por aí. Então, assim, faça com excelência. Se você, a manicure, ela para mim, não era algo que eu gostava, mas eu fazia
o meu melhor. E aí eu morei em Palmas 1 ano, essas 39 clientes, aí eu fui fazer curso de cabeleireira e cheguei lá, também descobri que também não era meu dom. Não era meu dom o cabelo, que minha mãe falava assim, olha, cabelo dá dinheiro. Aí eu falei assim, então bora fazer o curso de cabeleireiro. Gente, eu tava tão pobre, assim, tão sem dinheiro lá em Palmas, que eu sempre fui muito enjoada para comer. Mesmo na parte mais difícil da minha vida, eu ainda era enjoada. E aí todo mundo ia comer num lugar muito baratinho. Só que eu não gostava do tempero, para mim era muito forte, assim. E aí eu ia num lugar, amiga, que era uma churrascaria, e você comia, como que era? Você comia por quilo e a sobremesa era de graça. Então eu colocava só um pinguinho e dava baratinho. Aí, ó, comia até sobremesa. Então eu tinha as táticas. A estratégia. Estratégia. Para tudo na vida a gente tem que ter estratégia. Tudo. E lá nesse curso de cabeleireiro eu vivi grandes milagres. Porque Palmas, para mim, foi assim, o meu... Não vou dizer que foi o meu Egito. Acho que foi quando sai do Egito, aí você vai pelo deserto. O deserto. Palmas foi o meu deserto. Então, assim, deserto não é lugar de morar, é de passar. E assim, então, morei 1 ano em Palmas. E aí fui lá fazer esse curso de cabeleireira. E aí no curso de cabeleireira eu vivi grandes milagres no curso de cabeleireira. Esses dias eu até contei no meu Instagram, porque o meu Instagram eu uso ele para contar os meus testemunhos. Porque todo dia eu tenho um testemunho para contar. E assim, são quantas mil pessoas que visualizam? Às vezes uma precisa ouvir aquele testemunho. E eu quero falar, se você tá desanimado no dia, meu filho, entra no Instagram dela. Que ela já começa, bom dia, bom dia, bom dia. Gritando. Animação, vamos animar. É muito legal isso, faz diferença na vida das pessoas. Pois é, exatamente, é isso. Eu acho que essa alegria, talvez eu acredito que ela não vem de mim. É o Espírito Santo mesmo. E é tanta coisa que eu quero contar e eu sei que o tempo não dá, né? Então, não sei como que é. Pode ir, vai tranquilo. Pode ir? Pode ir. Vamos, gente, ó. Vocês gostaram da outra vez, vocês têm que gostar dessa. Não posso decepcionar. Vai indo. Aí saí lá de Palmas, fui fazer o curso de cabeleireiro, lá vivi grandes milagres, porque o professor... Gente, eu vou contar rapidinho essa, amiga. O professor, ele não era tão bom professor. E tava todo mundo reclamando. Ah, nossa, a gente não sabe nada, tá terminando o curso. E todo mundo reclamando. E aí falou, vamos falar com o professor? Vamos. E eu sempre fui líder. Sempre fui metida. É uma característica minha, assim, sabe? A pessoa metida que vai. Aí eu falei, vamos falar. Você era líder, era liderança. Era líder da turma lá. Aí eu cheguei e falei assim, professor, deixa eu te falar. A gente quer falar com você que a gente não está satisfeito com o curso e tal, e tal. E todo mundo ficou calado. Ninguém falou nada, amiga. Eu pensei que eu ia falar, o outro ia falar, não. Ninguém falou, só eu. E aí eu falei assim, a gente está terminando e a gente não sabe e tal. Deixou você na mão, na berlida. A hora que eu terminei de falar, ele olhou para mim, falou assim, sabe o que eu acho de você, Thaís? Eu acho que você é uma patricinha mimada que ficou pobre e agora quer vir cantar de gala aqui na minha aula, olha! E eu regalei o olho, porque assim, gente, eu sou muito, mas daí eu desando a chorar e eu comecei a chorar e ele acabou comigo. E aí eu falei assim... Aí a minha amiga do lado, porque a gente sempre faz uma amiga, né, quando você vai. Minha amiga não me defendeu, não. Minha amiga também ficou calada. E aí a hora que terminou aquilo, ficou aquele clima. Eu olhei para ela e falei assim, se o meu Deus vive, esse homem vai ter que me pedir perdão. Porque eu não sou uma patricinha mimada, eu não sou nada disso que ele falou. E ele vai ter que me pedir perdão. Em nome de Jesus. E aí eu fui embora, chorando. Cheguei lá em casa. Minha mãe estava limpando a casa, estava com o balde no meio da casa e ela falou, o que aconteceu? Eu falei, mãe, aconteceu isso. Ela ali mesmo largou o balde, ajoelhou e ela falou igualzinho eu, Senhor, se a minha filha estiver errada, ela vai lá e vai pedir perdão. Agora, se esse homem estiver errado, ele vai ter que pedir perdão do que ele falou para ela.
Aí eu falava assim, não deixa ele dormir, Senhor, coloca um anjo, adorei esse negócio do anjo, gente. Coloca um anjo lá incomodando ele, Senhor, não deixa ele dormir, eu não sou isso. Ó, se alguém falar pra você que você é aquilo e você não acredita que é, não aceite. Não aceite. E aí eu orei. Cheguei no outro dia, gente, incrível, porque você ora, você pede, aí Deus faz e você fica assim, né, chocado com o que Deus faz. Aí cheguei, o professor fechou a porta, aquele climão, todo mundo entrou. Aí ele falou assim, eu não consegui dormir essa noite. Aí eu já regalei o olho, né? Falei, meu Deus, será que tem a ver com anjo? Aí ele falou, não consegui dormir essa noite. E a minha amiga também regalou o olho. Falou assim, porque ontem eu cometi uma grande injustiça, porque eu não sou bobo, eu não sou surdo. Eu ouço pelos corredores todo mundo reclamando da minha aula. Aí a colega foi aqui, começou a falar e eu fiquei com muita raiva dela. E aí eu peguei e falei coisas absurdas ao respeito dela. E eu queria te pedir perdão, Thaís. Olha só. Porque eu não consegui dormir essa noite. Queria te pedir perdão porque eu não acho que você é isso. Eu acho que você é uma menina de ouro, uma joia rara, uma menina vitoriosa, guerreira, que na verdade ele falou, né? E eu tenho certeza que você vai longe e tal, então você me perdoe. E vocês são um bando de covarde, porque vocês não defenderam a colega de vocês, sendo que tinha o mesmo pensamento dela. Deus te honrou, E né? a minha amiga virou para mim e falou assim, como que eu faço para aceitar o seu Deus? Olha só. Eu falei assim, ajoelha. Ela ajoelhou e orou. Eu orei por ela, ela aceitou Jesus ali na frente de todo mundo. E aí, menina, essa menina, falei, qual igreja eu vou? Falei, qualquer uma perto da sua casa. Aí ela foi numa igreja que não podia usar o esmalte, não podia cortar o cabelo, que não podia nada. Ela, Thaís, meu marido quer largar de mim. Aí eu falei, então leva ele para minha igreja sábado, que vai ter, assim, uma milharada na minha igreja, e eu vou falar com seu marido. Eu era tão ousada, amiga, que eu achava assim, vou falar com seu marido e vai converter. E converteu mesmo. Aí, eu sei que no final do culto, o pastor falou assim, da milharada, gente, nós estamos abrindo a igreja no bairro tal, era o bairro dela, a rua dela, e ela foi a primeira membro dessa igreja lá. Olha só. E eu não sou obreira, mas eu deixei obreiros lá em Palmas. Então, por onde você passar, você tem que ser luz, você tem que ser bênção. Tava vivendo a pior fase da minha vida, tava no meu deserto, só tinha um vestido, porque quando eu comprei um vestido novo, que eu fui pra igreja, e aí até os rapazes falaram assim, vestido novo, irmã. Imagina as irmãs, né? Gente, mas eu tava linda, maravilhosa. Tava nem aí. Tava nem aí. E me conta, chegando em Goiânia, como que foi? Cheguei em Goiânia. Porque daí trocou o professor. Por conta desse bafafá meu, mudaram o professor. Gente, Deus permitiu acontecer isso para ele me abençoar. A minha história tem a ver com o segundo professor. Se esse professor não saísse, eu não conhecia o segundo professor. E o segundo que entrou estava vindo embora para Goiânia. E aí, no último dia da aula, ele falou assim, tô indo embora para Goiânia, se você quiser eu te arrumo de manicure no salão que eu vou trabalhar. Que eu vou trabalhar num salão muito chique, em Goiânia e tal. E aí, a minha mãe já estava nessa oração. Minha mãe colocou assim, Senhor, quero morar em um apartamento perto da igreja e em Goiânia. E eu falei, mãe, agora a doidinha da história não é eu mais, né? Senhora, porque como que a gente vai morar em Goiânia se a gente não conhece ninguém? Em Palmas a gente tinha o primo. Em Goiânia a gente não tinha ninguém. Pois Deus providenciou. Esse professor veio para Goiânia e ele me ligou. Falou assim, olha, Thaís, tem aqui uma vaga de manicure. Não tem de cabeleireira, porque você é ruim para lascar de cabeleireira. Mas tem de manicure. E aí você vem fazer o teste. As clientes de lá eram tão boas para mim que uma arrumou a mala, a outra arrumou a passagem, a outra arrumou o dinheiro para mim ficar uns dias em Goiânia. E eu vim.
E aí eu vim de um ônibus, né? Fiz amizade dentro do ônibus, que é muito natural da minha pessoa. Fiz amizade dentro do ônibus. Aí o pai da menina que eu fiz amizade foi buscar a gente na rodoviária. E eu fiquei deslumbrada com Goiânia, porque parecia assim, lá em Palmas não tinha prédio na época que eu morava. Em um ano que eu morei lá, eu regredi, assim, porque eu fiquei muito deslumbrada com os prédios. E a primeira rua que eu fui, inclusive, a sua rua que você morava, na T5. Na T5. Cheguei na casa da menina T5, depois ela me levou no Bougainville, que era o shopping que o professor estava trabalhando. E esse professor, ele me fez assim, de ajudante dele, assim, eu lavava cabelo até eu fazer o teste de manicure. Aí chegou a dona do salão, era uma americana, o salão chamava California Hair Company. Lembro demais. Você lembra? Ai, gente, eu lembro do cheiro do salão. E aí... Eu acho que eu conheci todos os salões de Goiânia, eu lembro muito. E aí eu fui trabalhar, aí eu fiz o teste e fui contratada. Ela me deu uma semana para buscar minha mudança em Palmas. Só que minha mãe é sempre minha mãe. Gente, mulher de oração. O segredo é ter uma mãe que ora. Porque mãe de joelho, filho de pé. Com Esse certeza. é o segredo. Aí quando eu cheguei em Palmas, minha mãe já tinha embalado tudo. Não era muita coisa, né? Já tinha embalado tudo. Já tinha conseguido um carro para trazer nossa mudança para Goiânia por R$50. Olha só. Ela falou, não, fulana vai levar um E carro. é longe, né, Goiânia? Demais. E a Palmas, gente Goiânia. veio de... A nossa mudança chegou antes que a gente. E aí eu fui trabalhar nesse salão. E aí a equipe do salão, eles arrumaram uma kitnet para mim morar sem avalista, sem dinheiro, sem nada. Deus foi escrevendo a minha história. Eu sei que eu vim morar nessa kitnet. E aí foi uma bênção, porque eu cheguei no salão, nesse Califórnia, lá que era super chique, as clientes eram chique. Foi lá que eu conheci a Andréa Mota. A Andréa Mota, para quem não sabe, ela é A viúva viúva do Leandro. Leandro, né? Do Leandro Leonardo. Pensa, eu lá do Paraná vim cair na casa do Leandro Leonardo, gente. Aí conheci a Andréa no salão. Aí o que aconteceu? O professor não ficou. Ele foi embora. Lá em Palmas, ele era estrela. Aqui ele era mais um, porque Goiânia é conhecida como o lugar das mulheres mais belas do país. Mais bem as que mais se arrumadas, produzem. Então, assim, aqui nós temos assim, um mercado tanto de cirurgia plástica como cabelo, beleza, né? E aí ele não era... Aqui ele era mais um. E aí ele não quis ficar, ele voltou. Por isso que eu vejo mais uma vez que Deus foi escrevendo. Aí vem a parte do empreendedorismo, que é o que chama atenção, né? Porque eu fazendo unha, me deparei com as melhores manicures de Goiânia. E eu não era tão boa como elas. Eu era boa, mas não tão boa como elas. E aí foi que me deu um clique. Eu falei, gente, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Eu tenho que inovar. Eu tenho que fazer algo que elas não fazem. O que elas não fazem? Massagem. Comecei a fazer massagem nos pés. E aí fui descoberta. Porque até então, eu não sabia qual era o meu chamado. Eu não sabia para que Deus me fez. Olha só. Hoje eu sei. Eu nasci para isso. Eu nasci para ser fisioterapeuta. Mas ontem eu ouvi uma palavra muito incrível. Você nunca começa grande. Sempre pequeno, vai Quem crescendo. é grande é só monstro, né? Que cresce rápido. A gente não. A gente tem que começar um degrau por degrau, um degrau por degrau. Então foi assim. Aí eu fui descoberta lá, fazendo a unha, mas massageando os pés. E aí as clientes falavam assim, eu quero fazer com ela por causa da massagem. E aí eu comecei a ouvir. Como eu ouvia muito da minha avó, que eu era linda, inteligente, isso foi muito importante para mim futuramente, porque não deixou eu desacreditar no que eu era, na minha identidade. Na sua autoconfiança. Na minha autoconfiança, na minha autoestima. Então, aí eu comecei a ouvir assim, nossa, sua mão é boa demais. Aí eu, será? Nossa, que mão é essa? Aí, o que fazia até hoje, né?
quando meu cliente fala, ai, que mão, eu fico mais. Aí eu acho bom, eu sou movida a elogios. Vamos saber. Vamos saber da minha paciente. Vamos saber. Aí o que acontece? Eu ia para os encontros da igreja e eu começava a atender. As irmãs pegavam faziam uma massagem, e aí todo mundo, que mão, que mão. Eu falei, gente, será? E aí, será que eu tenho esse dom? E aí eu começava a ganhar gorjeta das clientes por fazer esse plus a mais. Outra coisa que era muito legal no salão, porque eu era manicure, mas eu vendia o serviço do colega. Tem muita gente que acha que vendedor... nossa, arruma um emprego pro meu filho, nem que seja de vendedor. Gente, vendedor é a profissão mais importante que existe, porque tudo você vende. Não, e tem que ter dom também, né? Porque você não sabe. Quem não sabe vender, não sabe vender. Amiga, Quem acho que eu sabe nasci vender, atrás do balcão, né? Quem sabe vender, vende muito, Nasci entendeu? atrás do balcão. Então, assim, eu vendia serviço dos colegas. A pessoa estava ali fazendo a unha, eu falava, vamos fazer uma escova. Ou, você já usou aquele shampoo, tal? Que tem várias maneiras de você vender. Tem como você vender sem vender. Entendeu? Você atiça a vontade da pessoa. Por exemplo, hoje eu vendo no Instagram assim, o meu consultório inicia com delicioso escalda-pés, a pessoa vai imaginando, entendeu? Não precisa eu falar, vem fazer. Ela vai querer vir fazer, porque o jeito que eu vou falando, eu tô vendendo, entendeu? E aí sempre eu tive esse dom de venda. E aí lá no salão também aconteceram muitos milagres. Eu sempre vivi milagre, eu sou de milagre em milagre. Porque eu cheguei no salão, todo mundo... Tinha alguns que se diziam cristãos, mas não viviam como. Não que eu sou santa, viu, gente? Porque eu tenho 1.999 defeitos. Mas, assim, eu faço questão de ser cristã no meu trabalho, na igreja. Porque na igreja todo mundo é crente, amiga. Tá lá, levanta a mão, você é crente. Levar uma vida verdadeira, né? Exatamente. Mas fora da igreja, você é como? Às vezes seu colega tá ali morrendo e ele nem sabe que você é crente. Você fala de Jesus para ele. Então, eu cheguei no salão, fiz uma revolução. E aí, me conta, depois do salão, você conheceu a Andréia, aí foi... Aí conheci a Andréia, e aí eu falei assim, agora acho que tá na hora. Como eu te falei, aconteceram muitos milagres no salão, milagres igual do anjo, assim, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, a vida dela foi muito boa, foi tudo dando certo. Gente, eu não conto as humilhações, não. Fui muito humilhada. Assim, passei por muita humilhação, mas eu não gosto de contar humilhação. Tem que contar a vitória. Tem que contar a vitória. Mas eu fui humilhada, porque às vezes a pessoa ela gosta tanto de ser vítima que ela fala assim, porque você não sabe, é que eu fui muito humilhada. Lá, a dona do salão, ela, tipo assim, ela ganhou uma birra minha. Por conta de eu chegar e querer levar todo mundo para a igreja. E ela, tipo assim, quem essa menina pensa que é? Porque eu sou crente também, né? E aí ela tinha uma rixa comigo. Ela dava presente para as colegas e não dava para mim. E aí, assim, você acha que aquilo me entristecia? Me entristecia. Eu sentia, claro. Falava, gente, eu faço tudo pelo salão dela. Eu chegava, eu limpava o salão, não era meu serviço. Eles demitiram a faxineira, porque eu cheguei limpando. Aí eu fazia cafezinho, eu não dava café requentado para minha cliente. Então, você fazia além do que era te proposto. Exatamente. Tudo que me foi colocado para fazer, eu fazia além. Aí o que aconteceu? Isso agarrou uma birra nela. Só que tudo que eu fazia, não tinha como ela me chamar a atenção, porque eu fazia certo. Até que um dia, a conta que a gente fazia, eu fiz tal unha, veio errado. E aí eu fui reclamar, falei, olha, não tá batendo com as minhas anotações. E aí ela aproveitou. Não, porque você acha que é só você que é crente, porque você é mercenária. E eu, de novo, não sou nada disso. Eu sei quem eu sou. Aí, o que acontece? Orei de novo. Saí chorando de novo. Também teve a história da minha mãe, onde ela tá, ela já orar. E aí eu aproveitei e falei do anjo de novo, Senhor, eu não sou nada disso. Faça com que ela não durma essa noite. No outro dia, cedo, a mulher na minha casa. E aí a mulher na minha casa cedinho, eu falei, Jesus amado, com a gerente. Ela falou assim, trouxe até uma testemunha,
porque eu vim te pedir perdão, né? Porque realmente sua conta estava certa e eu queria te pedir perdão. Só que ela não me convidou para voltar pro salão. E eu não tinha emprego. Eu, tipo assim, eu só conhecia aquele salão, porque eu tinha acabado de chegar em Goiânia, né? Uhum. E ela me pediu perdão, mas ela não me convidou para voltar. E aí eu lembro que na época minha pastora falou assim: Thaís, vamos orar para ela te chamar para você voltar. E você seja humilde e aceite, que Deus já te honrou. E menina, ela veio cedinho na minha casa. Quando foi no final do dia, o telefone toca, a gerente: olha, eu tô falando em nome da fulana, eu queria te convidar a voltar para o nosso salão, porque você tá fazendo muita falta, os clientes pedem você e tal. E eu voltei porque o Senhor me honrou. E aí depois de um tempo eu saí, mas saí assim, honrada. Amém. E daí eu descobri que foram várias manicures lá fazer teste, arrancaram o dedo delas. Mas e aí Aí eu como amo você chegou em Jesus. fisioterapia e no consultório? Me conta. Aí eu falei, eu decidi trabalhar a domicílio, né? Igual eu trabalhava em Palmas, porque aí eu já conheci algumas pessoas na igreja, os irmãos todos fazendo comigo. Aí eu fui num condomínio, numa reunião de célula, alguma coisa assim. E aí uma cliente falou assim: Thaís, aqui no condomínio é ótimo para você fazer unha. Tem muitas clientes, me levou a umas 3 casas assim. E aí eu decidi a começar a domicílio. Mas Deus, ele fez de um jeito na minha vida, amiga, que assim, ele me colocou no meio de pessoas com poder aquisitivo alto. Não sei se eu te falei da outra vez, que eu tenho uma palavra lá do Paraná, quando eu tive depressão, e uma irmã falou assim: você nem vai ficar aqui, você vai para o outro lado do país. Você vai entrar em casas com poder aquisitivo, de pessoas com poder aquisitivo muito alto. Pessoas que não conhecem Jesus e através do seu testemunho elas vão conhecer. Eu não tinha testemunho. Então aí aconteceu tudo isso na minha vida e Deus, porque Deus, se Ele falou, Ele vai cumprir. E assim, ai, nossa, Thaís, você acredita em profecia? Sim, a palavra de Deus fala que você, não é? Está na Bíblia. Tá na Bíblia. Então eu acredito, sim. E aí eu vivi essas profecias, porque eu realmente caí em casa de pessoas com poder aquisitivo muito alto. No entanto, que era a Luciana Finholdi, a jornalista do SBT, Lúcia Cabral, que o esposo dela tinha Demaldo Construções, não sei se você lembra, uma pessoa muito conhecida em Goiânia, a Andréa Mota, viúva do Leandro, a Mirna do Baltazar, que foi um jogador. Então, assim, Deus me jogou no meio desse povo e um foi indicando o outro, porque a excelência sempre fez parte. Né? Eu comecei fazendo unha. Aí, como eu não gostava da unha, uma cliente, a Lúcia Cabral, falou assim: olha, por que você não faz cabelo? Né, para arrumar nosso cabelo. Eu falei: porque eu não tenho dom. Eu já fiz, amiga, eu corto cabelo assim, ó, não sei, não tenho dom. Eu tenho dom de massagem. Aí ela falou: então olha quanto que é um curso que eu vou pagar. Pensa. Olha, Deus usa pessoas para abençoar a gente. Essa é a importância da oração, né? Da vida com Deus. Oração. Você tem livre acesso ao Pai, peça para Ele. Deus vai usando um, vai usando o outro. A minha vida é assim. Deus vai escrevendo. E aí a Lúcia Cabral pagou meu primeiro curso de massagem. E eu lembro que o primeiro curso de massagem, gente, por esse negócio de eu me achar muito, essa personalidade que eu tenho, né, que é responsável a minha avó, eu fui fazer o curso o primeiro dia e eu vi que a professora fez com a mão assim, ó. Mas eu nem toquei nela, ela que fez em mim. A hora que eu cheguei, a minha pastora na época falou assim: Thaís, e aí? Eu falei: e aí que eu já sei, pastora, deixa eu pegar um creme aqui, já vou lá fazendo a senhora. E aí eu fiz com a mão assim, amiga. E aí, cheguei no culto, a pastora falou: Thaís, e aí? Ela, é normal ficar roxa? Falei: roxa? A senhora tá roxa? Gente, fui no banheiro, a pastora tava uma zebra. Eu deixei a pastora toda roxa. Outra vez, cheguei na casa dessa pastora de novo, ela tinha dado um chute na mala bem na hora que eu cheguei. E ela, ai, chutei meu dedinho. Falei: eu sou massagista, eu conserto. Puxei e quebrei.
Quebrei o dedo da pastora, Oh, gente. meu Deus. Essa pastora, um beijo, meu amor. Você foi uma bênção na minha vida. Não era nem minha modelo, era minha cobaia mesmo, né? Mas eu não desisti. Pois é, você já pensou em desistir? Você teve muitos momentos difíceis na sua vida. Você já- Desistir? É. Na época da faculdade, pensei. Era difícil demais. Eu tinha aula, eu atendia, tinha aula o dia inteiro. Tinha aula de manhã, estágio à tarde, começava a atender à noite. E aí eu estava na faculdade, estava pensando nos pacientes que eu tinha que atender. Estava atendendo paciente, pensava na prova que eu tinha que estudar. Essa época eu pensei em E você desistir. já tinha um nome, né? Quando na Já. época você fez. Você já tinha uma Quando eu entrei na carteira, faculdade, cartela eu já de tinha. clientes. É difícil, né? Às vezes é mais até do que o que está sendo lecionado ali, né? Nossa, era difícil demais. Os professores mudavam, às vezes, as provas por minha causa. Porque estudava para a prova errada. Estudei uma vez para a prova errada, cheguei lá. Gente, não é fácil. E mas o que te fez continuar? oração da minha mãe, persistência, oração, nasci para vencer, vou vencer. Aí da Andréia Mota, foi a Lúcia Cabral, a Andréia Mota. Eu lembro que a Andréia, gente, foi assim. A Andréia falou assim, Thaís, vai na hora do almoço que você almoça com a gente. E eu falei, nossa, que legal, né? Porque vamos almoçar na casa do Leonardo, gente. Certo, eu vou comer, sei lá, caviar, bacalhau, camarão. Cheguei lá, arroz, feijão e carne moída, amiga. Tão decepcionada. Mas amém, a Andréia foi uma bênção na minha vida. Porque eu fazendo a unha da Andréia, eu não sei, todo mundo queria fazer unha comigo. Porque eu fazia da viúva do Leandro, né? Porque Goiânia tem muito isso, né? E aí, a Andréia, ela me indicou um monte de paciente. E aí, quando eu comecei a fazer massagem, eu chegava lá, estralava todos os funcionários da Andréia, os irmãos. Eu ia treinando, gente. Eu sempre fui ousada. Então, assim, o primeiro curso de massagem eu deixei a pastora roxa, mas eu fiz. Depois, é lógico, eu aprendi a fazer corretamente, só que eu também não parei. Eu fiz um curso, depois aí eu fiz outro. A vida inteira estudei muito, porque conhecimento é algo que ninguém tira de você. Então, assim, se você tem oportunidade, ganhou um pouquinho de dinheiro, investe. Investe em conhecimento. Investe em conhecimento, porque quanto mais conhecimento você tem, melhor você fica, excelência, né? Mas eu só tinha um curso de massagem quando a Andréia me indicou o Leonardo, lembra? Poliana? Poliana, a Andréia falou assim, como você está atendendo nos condomínios, então eu tenho para te indicar a Poliana, que está morando no condomínio agora. E aí liga para ela, que ela vai querer fazer massagem com você. E eu liguei e Poliana falou assim, vou fazer uma experimental. Eu falei, gente, vou ter que fazer de graça. Vou ter que fazer uma massagem de graça nela. Eu tinha um curso de massagem e ainda não estava querendo fazer de graça, pensa, né? Mas a hora que eu cheguei na porta da casa da Poliana, eu orei. A oração sempre esteve presente. Aí eu orei assim, Senhor, não é porque ele é artista, não é porque ele é famoso, mas é porque eu só quero estar aqui se for da sua vontade mesmo. Porque eu acho que sucesso, dinheiro, nada disso é mais importante do que você viver o que Deus tem para você. Você não pode trocar a sua paz, trocar o seu Jesus por outras coisas. Então, assim, mesmo eu estando muito feliz em estar ali e atender um artista, eu pensava, é da sua vontade eu estar aqui? E a hora que eu entrei na casa da Poliana, a primeira coisa que ela falou foi o que eu tinha colocado diante de Deus, né? Foi isso, foi assim, como que você veio parar aqui? Como que você conheceu a Andréia? E eu falei assim, o meu testemunho é longo. E ela falou, não, pode contar. E aí eu comecei a contar. E aí a unção veio. E ela se derramou em Deus. E de repente o Leonardo entra. Porque eu também não consigo entender isso, explicar assim. Eu estava na casa do Leonardo, mas eu nunca imaginei conhecer o Leonardo. E aí o Leonardo entra, gente. E a hora que ele entrou, eu pensei que ele ia ser igual do Gugu, né? Que chegava todo alegre, todo mundo vê o Leonardo assim, super palhaço e tal. E ele entrou sério. E ele não me conhecia, né, amiga? E aí, a hora que ele entrou,
Ela falou, quer fazer massagem? Ele falou assim, não, eu não gosto dessas coisas. Mas as minhas pernas atrás da maca estavam assim, batendo uma na outra. Gente, pensa, eu estava na casa do Leandro Leonardo, que lá no Paraná, isso há 20 anos atrás. Então, assim, era algo muito grande. No entanto que, às vezes, pessoas da minha família não acreditavam que eu conhecia o Leonardo. E aí eu atendi ela e ela fechou o pacote. E aí no outro dia, quando eu cheguei, Leonardo quis fazer a massagem. E aí a hora que ela falou assim, Leonardo quer fazer a massagem, eu falei, meu Deus, onde é o lavabo? Eu ajoelhei mais uma vez. Você vê a oração, ela sempre esteve presente. E eu falei, Senhor, eu não sei, eu nunca atendi homem, né? Eu não sei como que faz massagem em homem, né? O homem, ele é mais musculoso, ele é mais forte, né? E eu ajoelhei e falei assim, me ajuda, eu vou fazer, não vou negar, porque a gente tem que ser ousado. Eu poderia muito bem falar, eu não atendo homem, teria perdido a oportunidade da minha vida, porque atendendo o Leonardo, no outro dia a irmã dele me ligou, fechou para o pai, para a mãe, para as irmãs, para a secretária, e aí eles... tipo assim, mudaram a minha vida, porque através do Leonardo vieram os jogadores do Goiás, através dos jogadores do Goiás veio o Maguito Vilelo, o saudoso Maguito, né, que foi um pai para mim. Maguito conseguiu meia bolsa para mim na faculdade. E aí eu entrei na faculdade, que aí entra a Débora Souza, que a família da Débora também foram os meus primeiros pacientes. E a Débora já era minha amiga, e aí quando eu fui entrar na faculdade, eu falei assim, amiga, eu vou prestar vestibular, e tem 11 anos que eu não estudo, e eu não faço ideia. Ela, não se preocupa, vou pegar tudo, porque a Débora é muito inteligente, tá, gente? Oh, gente, obrigada. Vou pegar todos os temas atuais, as revistas, né, e levou para mim, e me acalmou, e eu prestei vestibular, passei. E aí não conseguia pagar, porque era caro para mim. Eu tinha que sustentar minha casa, pagar a faculdade. Não tinha o tempo, né, que os outros colegas tinham para estudar. E é um curso integral, né? Um curso puxado. Ele tinha aula de manhã e estágio à tarde, né? Então era praticamente integral. E aí a Andréia, mais uma vez, que foi uma mãe, falou, Tatá, eu vou te ajudar com o que eu puder. Então tinha dia que eu chegava lá, ela pagava meu aluguel, sabe? Ela levava eu passear com ela, levava eu dormir na casa dela, me apresentava os amigos dela. Então, ela, assim, realmente foi uma bênção na minha vida. E aí Deus foi fazendo, foi colocando. Fui pro cruzeiro do cantor Roberto Carlos, porque oportunidade é careca. Se ela passar, você não pega mais. Tem gente que fica esperando, assim, não, se for assim eu não vou. Gente, apareceu a oportunidade. Importância que você nunca desanimou, né? Você correu atrás, você nunca se fez de vítima, você foi. E me conta do consultório. Conto. Formei em fisioterapia. A minha professora atendia a domicílio. Aí a doutora Estela Mara Machado, uma paciente minha que eu já atendo há mais de 22 anos também, chegou e falou assim, Thaís, eu acho que a pessoa que tem um consultório, como você vai formar, é melhor você ter um consultório. Eu falei, ai meu Deus. E a minha professora, o que a minha professora fez da faculdade? Ela me indicou a doutora Estela. E a doutora Estela falou, olha, ela é boa demais. Porque eu já era massoterapeuta quando eu entrei na faculdade, né? Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha 8 cursos de massagem. Porque é aquela coisa que eu te falei, oportunidade, estudou um pouquinho, investe, né? Você não nasce sabendo tudo, então você sempre tem que estar estudando o mercado da estética, porque eu atuo em 2 áreas, né, da fisioterapia, a dermatofuncional, que é a estética, e a parte terapêutica. Então, assim, a estética ela é muito rápida, é um mercado que muda muito. Você tem que estar sempre atualizando. Então, foi isso que eu fui fazendo. Eu fui estudando, fui fazendo curso, fiz curso de drenagem, curso de massagem modeladora, quiropraxia, reflexologia, DOIN. E todos esses cursos, depois, eles serviram para mim, para quê? Para montar o meu método próprio.
Porque hoje eu tenho um método Hoje você é Thaisa professora, Nayane, sou tem professora, seu curso. ensino para as minhas colegas aquilo que eu fui estudando nesses anos. E então, assim que Deus foi fazendo. Mas até chegar no consultório, primeiro eu dividi consultório com a professora, que falou, indicou a cliente, e a cliente viu que eu era boa, então eu dividi com ela. Depois eu dividi consultório com o Dr. Jean, o esposo da Débora, médico, né, dermatologista. E depois que eu montei meu consultório sozinha, mas o meu consultório foi assim, meio que as minhas pacientes mesmo que me ajudavam, né? Uma falou assim, eu dou o bebedouro, a outra, o ar-condicionado. E aí, até eu montar com a arquiteta, bonitinho, foi assim. E hoje é um dos consultórios mais requisitados Graças do a Brasil, Deus. não do só Brasil de Goiânia. e do mundo. De fora, porque você tem... atende pessoas, pacientes de fora, você tem alunos de fora, tudo. Isso. Antes da pandemia, eu ia todo ano nos Estados Unidos, então tem muitos pacientes dos Estados Unidos, vem pacientes da Europa, vem pacientes do mundo inteiro. Eu tenho uma palavra que o meu nome seria conhecido em todas as bandeiras. E como eu creio em tudo que o Senhor fala, eu creio que isso vai acontecer, né? E você é missionária também, porque você leva o seu testemunho a todos os lugares, né? A todos os lugares. E, inclusive, você vai pregar, né? Então, assim, a todos os lugares você leva o seu testemunho. O ano passado, eu fui convidada para contar meu testemunho numa igreja, a Igreja Nova Aliança, aqui em Goiânia. E foi uma bênção, porque eles estavam esperando 100 mulheres e foram 240. E essas mulheres, elas foram impactadas, porque alguma coisa a pessoa se identifica com o meu testemunho, né? É aquilo que eu falei, às vezes ela tá ali vivendo aquele momento difícil na vida dela, uma depressão, que é algo que não se explica, e aí ela vê eu contando sobre depressão, fala, meu Deus, ela saiu da depressão, então há a chance de eu conseguir, né? Aí ou então ela tá com super baixa estima, e aí ela entra lá no meu Instagram e vê eu dizendo que eu sou linda, maravilhosa, e aí isso, a pessoa, todo mundo é belo, amiga. Alguma coisa você tem de belo. É igual a da outra vez você me perguntou, quando o paciente entra no seu consultório, o que você faz? Eu faço uma festa. Porque ele é o rei. Ele tipo assim, ele está investindo o tempo dele, o dinheiro dele ali comigo. Não importa se esse paciente tem muito dinheiro ou pouco, é dele. Uhum. Ele está investindo em mim. Então ele quer o meu melhor. Então a hora que ele chega, ou ele está com dor, a dor ela irrita, ela tira paz, né? A dor é horrível. Ou ele está com baixa estima. Uhum. E aí a hora que ele chega, que vê eu fazendo festa, dizendo que ele é lindo, porque todo mundo tem algo lindo. E aí, como eu não gosto de mentir, eu tenho que falar a verdade, eu procuro algo lindo nele. Porque às vezes a pessoa está assim. E aí a hora que eu falo assim, mulher, que colágeno, por exemplo, a hora que eu toco. Aí a pessoa, você vê que o semblante dela muda. Ela pensa assim, nossa, eu tenho algo de bom. Ninguém nunca falou que eu era assim. Porque como eu toco nas pessoas o dia inteiro, eu sei se a pessoa é mais firme, se a pessoa tem flacidez, né? Então você fala, nossa, que cor de cabelo linda, né? Que cor de cabelo sobrancelha lindo, que olho. É. Nossa, amei sua roupa. Porque tem gente que vê, que acha bonito e não fala. Porque o que acontece? É uma competição, né? As pessoas, não vou falar, senão ela vai ficar se achando. Gente, fala, um elogio, um sorriso pode mudar o dia de alguém. Eu entro no elevador, se eu vejo alguém assim, eu comento. Falo, nossa, que linda. Aí a pessoa, você vê que mudou o dia dela. Amiga, nós já passamos muito do nosso tempo. Me conta, deixa um recado para quem tá te assistindo, que tá precisando dar um up mesmo na área profissional, na sua vida, né, no seu estado emocional e buscar coisas novas. Você é linda, você é lindo, você é abençoado, você é iluminado, todo mundo tem algo bom, tem um talento, descubra seu talento. Eu descobri o meu quase tarde.
Eu já tava do meio pro fim, né? Que do meio isso? pro fim, não. Ai, amiga, eu não era novinha. Nós somos novas, no auge amiga. do novinha, amiga, eu tava vivendo a depressão. Mas então, sempre há tempo de você descobrir seu talento, descobrir para que você nasceu. Não seja vítima, né? Não reclame. A palavra reclamar, ela vem de ré. E agradeça. Eu acho que a gratidão é a chave, porque a gratidão abre portas. Ao invés de você ver aquilo que você está passando de ruim, veja aquilo de bom que você tem. Por exemplo, você está agora desempregado, cheio de dívida, mas você está saudável. Quantas pessoas às vezes estão no hospital, né? Então, assim, veja a parte boa, agradeça, ore. Ore, 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 ore. O segredo é orar. Porque, assim, você tem livre acesso ao Pai. Você não precisa conhecer alguém para você chegar no governador e alguém te apresentar. Você tem livre acesso, você pode falar com ele o dia inteiro se você quiser. Então, peça. Eu peço tudo. Amiga, posso falar meio que uma besteira, né? Mas eu falo assim, Senhor, levanta meu bumbum. Aí ele fala assim, agachamento. Eu falo, Senhor, eu quero milagre. Não tô querendo. Tô brincando, gente. Não quero malhar, não quero malhar. Tem que malhar. Saúde é isso. É a tríade. No meu consultório eu falo muito isso. Não existe milagre. Existe a tríade. Alimentação, exercício físico e tratamento estético. Quando você faz os 3, você vai alcançar o objetivo que você deseja. Tem gente que alimenta muito mal, você é o que você come. Então, assim, a gente sabe que o açúcar faz mal, a gente sabe que a farinha branca faz mal, e ainda assim a gente come, né? Não dá tempo, e ainda assim, a fritura faz mal, ainda assim você utiliza. Vamos cuidar. Isso aqui é o tempo do Espírito Santo. Então, assim, você tem que cuidar para... A palavra de Deus é clara. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para mim amar a Débora, eu tenho que me amar. É isso e uma aí. forma de me amar é me cuidar. Então, se você tá aí, bora pro meu consultório se cuidar. Será uma alegria te receber lá. Amém. E a gente vai ter a parte 3. Essa parte 2, eu te chamo de novo pra gente conversar aqui, porque tem muito assunto, viu? Glória a Deus. Obrigada, amiga. Beijo, amiga. Te amo. Amém, amém. Amo vocês. E você fica com o próximo podcast. Tchau, tchau.